diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa entrevista com muito respeito. Eu estou aqui com os advogados de defesa do Marcelo Alves e do Johnny, que são os autores apontados pela polícia. Isso, o Marcelo, do fato, né? Do fato em si, porque o Johnny está mais para ocultação de cadáver, Isso. não para homicídio. Mas são os advogados de defesa de pai e filho, que infelizmente participaram do término da vida da Raíssa, que é conhecida como a Miss Raíssa. E eu sempre lembro o seguinte, advogados criminalistas existem porque são necessários, inclusive, para que a justiça seja feita. Um réu sem um advogado de defesa não tem julgamento. Sem julgamento não tem a justiça, de fato, acontecendo. Peço sempre muito respeito. Se um dia você precisar, não adianta chamar um advogado tributarista, tem que ser um advogado criminalista. E como o canal sempre fala, o canal sempre faz, porque, como eu sempre falo, a gente ouve todos os lados, conversa com todas as pessoas que queiram conversar, para trazer para a gente dados e elementos para que a gente possa entender melhor como que foi todo o comportamento das pessoas dentro do crime. Eu sempre digo isso da importância do advogado criminalista, porque as pessoas já tendem a confundir o advogado criminalista com o criminoso. E o jurídico não é o físico, a pessoa jurídica não é a pessoa física. Então, eu sempre lembro muito disso para as pessoas respeitarem, inclusive, porque a defesa todo mundo tem que ter direito à ampla defesa. Exatamente. E o canal respeita muito isso. Então, sejam bem-vindos, doutor Caio e doutor Flávio. Muito bom doutor dia. Caio e doutor Flávio, que são os advogados aqui desse caso que pegou fogo, vamos dizer assim, nas últimas semanas, porque tem um quê de dissimulação, tem uma relação próxima entre autor e vítima, tem pai e filho, tem uma moça muito jovem com a vida inteira. Então, é um caso inteiro que nós hoje já conhecemos, mas eu acredito que ele tenha começado um dia para vocês desconhecido. Como que vocês entraram neste caso? Como é que o caso chega até vocês? É uma conversa a três, eventualmente um pode sobrepor o outro, tá? Não é uma conversa, não é uma entrevista. Você responde. Então, fique à vontade. É que eu estou de costas. Quando você precisar fazer qualquer intervenção, é só falar. Primeiramente, muito bom dia, Beto. É um prazer estar aqui em seu programa de grande audiência, de grande repercussão. Nós somos um grande fã do programa. Acompanhamos o True Criminal já de algum tempo. E, como você bem disse, é um caso incendiário. É um caso que incendiou o Brasil todo e que já faz parte das páginas da crônica judiciária brasileira. E a primeira premissa que eu gostaria de trazer aqui, já complementando e fazendo um adendo àquilo que você trouxe, é que é um célebre e triste caso que marca as páginas do Poder Judiciário, um caso muito triste, e tudo quanto nós falarmos aqui, enquanto defesa técnica, não justifica o crime. Porque um crime dessa dimensão ele não é justificável, mas ele explica. E é sob o ponto de vista dessa explicação que hoje, em pormenores, nós gostaríamos de descer no repertório que compõe esse caso fúnebre que marca, como eu disse, aí a crônica judiciária brasileira. Bom, a princípio, o doutor Flávio, o advogado é sempre o chamado a socorrer, e é por isso a palavra advogado, chamado a socorrer. Ele é chamado a socorrer o Marcelo e o Johnny em um momento de desespero, já na madrugada do domingo, tá? Um dia antes dele se apresentar em delegacia. Então, a Raíssa, salvo o melhor juízo, ela é morta numa segunda-feira. Que é o dia 2. Isso, ela é ocultada. 2 de junho, né? Isso, ocultada nessa segunda-feira. E aí eles recebem uma intimação, não é? E quando eles recebem essa intimação, que era para eles comparecerem na segunda da semana seguinte, no domingo, o doutor Flávio vai poder explicar isso melhor, recebemos aí, ele recebe essa ligação
uma ligação... 2 de junho foi uma segunda-feira. Uma ligação bastante chocante, pessoas ali que não estão acostumadas a se envolverem em delitos. Nós precisamos deixar bem claro aqui que se por um lado nós temos uma menina que morreu, uma menina que padeceu dessa tragédia, que infelizmente não deveria ter sido levada a óbito. De outro lado, nós temos 2 indivíduos primários, de bons antecedentes, que têm uma vida anteacta absolutamente marcada pela normalidade. O Marcelo, pai, e o Johnny, o filho, não tem nenhum antecedente criminal, nenhum boletim de ocorrência, nada. Não são pessoas habituadas ao crime, não são pessoas que têm uma carreira criminosa. Mas não tem nenhum boletim de ocorrência, nada. Não tem absolutamente nada. E o que a gente vê quando se fala, principalmente de criminologia, é que existe aquele criminoso habitual, aquele criminoso de ocasião e aquele criminoso passional, que no caso dele é um criminoso passional, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Sim. Mas ele não foi galgando espaços, começou furtando, depois roubou, depois chegou ao cume de acabar matando. Não estava na avenida do crime. Não estava na avenida do crime, essa é uma página solta na biografia que marca a sua vida. Afinal de contas, são 45 anos vivendo dentro dos padrões da sociedade e por um infortúnio que o arrebatou, por uma violenta emoção, que depois nós também vamos falar sobre isso, acabou fazendo com que a vida dessa menina fosse ceifada. E voltando ao início, aos primórdios desse caso, que ainda é embrionário, não podemos esquecer que acaba de se encerrar o inquérito policial e vem a denúncia, inclusive na tarde de ontem, para nossa surpresa. Dr. Flávio Oeste. Tarde de ontem, hoje, só para vocês saberem, é o dia 24 de junho, uma terça-feira, dia de ontem, exatamente. Dia 23 de junho de 2025. Ontem nós tivemos o oferecimento da denúncia, já também podemos falar sobre isso. Mas voltando ao início embrionário desse caso, o Dr. Flávio é chamado a socorrer esses meninos que estavam em um momento de turbilhão de emoções. Me liga também na madrugada, Dr. Caio, preciso de um apoio nesse caso, nós estamos acostumados, o meu escritório é tão somente envolvido, quase que na sua grande maioria, por crimes dolosos contra a vida, é o Tribunal do Júri, que é a nossa grande morada profissional, e nós prontamente, na segunda-feira, quando ele se apresentaria em delegacia, nos encontramos com ele de forma muito embrionária, às 8 horas da manhã, no escritório do Dr. Flávio, e ali conseguimos extrair deles naquele rápido, né? Veja, um caso como esse, dessa dimensão, tem muitas peculiaridades, tem muitos detalhes ainda que deixam lacunosas muitas respostas, mas naquele momento a gente conseguiu extrair aquilo que era o necessário e de acordo com a vontade do Marcelo e de acordo com a vontade do Johnny e entendendo que existe um código deontológico, uma ética profissional que diz que a defesa técnica, ou seja, os advogados, não podem se sobrepor à autodefesa, à defesa deles mesmos, e eles já estavam pagando no tribunal da sua consciência, já tinham uma dívida com si próprios, eles quiseram confessar. Nós levamos eles até a delegacia e naquela manhã, com riqueza de detalhes, eles trouxeram tudo e um pouco mais do que aconteceu, apontando o corpo aonde foi ocultado, para que a família tivesse um enterro digno, muito diferente de outros casos, por exemplo, que nós temos como o da Elisa Samúdio, que o corpo jamais foi encontrado. Por exemplo, aquele caso do estado do Paraná, caso Isis do estado do Paraná, que até hoje o corpo não foi encontrado. Então, foi mais ou menos assim, em um pequeno resumo, como aconteceu naquela manhã. O doutor Flávio foi o primeiro a conversar com... Ele liga primeiro para... Eu chamo de você, tá? Então eu peço desculpas. Não. Já que eu acho que assim fica mais próximo, inclusive, das pessoas que assistem. Como o Marcelo estava? Quem liga? O Marcelo ou o Marcelo, Johnny? Exatamente. O Marcelo chega até mim, considerando que ele tem um amigo em comum comigo, um parceiro de faculdade, inclusive é advogado também, só que não atua na área criminal. O Marcelo chega a esse meu colega, que inclusive é do estado da Bahia, morou um tempo com ele, foi abrigado pelo Marcelo e pelo Johnny. Então, já demonstra que ele tinha esse histórico de trazer pessoas da Bahia e ajudá-las a subir na vida, achar um local, né, se estabilizar, primeiro financeiramente e depois profissionalmente. Então, esse meu amigo entra em contato comigo e fala: eu preciso de um advogado criminalista, você é o advogado criminalista de minha confiança, então vou te passar aqui o contato do Marcelo. O Marcelo chega a entrar em contato comigo ainda ali na parte da noite, no dia domingo, 5? No dia 8, que a gente vai à delegacia no dia 9. É dia então, 9 que era encontrado. Isso. Né? Então, no dia 8, ele entra em contato comigo, já, eu diria assim, totalmente abalado. Tá? Ele não conseguia se expressar, indicar o que aconteceu. Ele só falou: aconteceu uma situação, eu me envolvi em um crime,
e eu quero me entregar, eu quero me apresentar à justiça. Mas eu preciso estar assessorado, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, de uma forma, né? Mas ele já se apresentou desta forma. Como eu sou advogado criminalista, mas atuante não tanto na parte do Tribunal do Júri, e sou parceiro do Caio há um bom tempo, já contatei o Dr. Caio e falei, temos um caso aí de extrema dificuldade, um caso muito delicado, trouxe toda a situação para ele e já dentro desta madrugada começamos a trabalhar nesse caso. Tanto é que a gente chama tanto o Marcelo quanto o Johnny no meu escritório no outro dia, que eles tinham um depoimento marcado para as 10, a gente marca com eles ali nas 5 horas da manhã para que a gente entendesse, porque nesse primeiro momento, lá no domingo à noite, ele não conseguia se expressar. O Marcelo, ele era humorista, ele era uma pessoa descontraída, brincalhona, mas ele estava totalmente atônito, ele não conseguia acessar isso na mente dele, né? Porque, como bem o Dr. Caio trouxe, ele não tem um histórico criminal, ele não tem nada, né, no seu passado que ele tinha feito algo parecido. Só fazendo um adendo, se me permite, Beto, é interessante, eu me lembro agora que no depoimento do Johnny, a delegada pergunta para ele, naquele depoimento muito curto. Tem o depoimento tem aqui no canal. Isso, um depoimento do Johnny muito curto. Ela pergunta, o que o Marcelo te contou quando você chega na casa? Ele fala, ele só apontava para o pescoço. Ele não conseguia falar como foi a dinâmica, o movimento do crime. Tão abalado que esse homem estava. Então, é mais ou menos dentro desse panorama que nós fomos tragados a defender, enquanto advogados, esses dois, pai e filho. Mas nesse primeiro momento ele confessa, eu matei a Raíssa. Você já tinha ouvido falar da Raíssa? Não. Porque até no meu Instagram já tinha batido procura-se, desaparecida e tudo mais. Vocês não eu não conhecia que ele estava desaparecida, não estava antenado desta informação. Foi também um choque para mim, né? Ele falou, eu não conhecia quem era a Raíssa, que era a Miss, que estava desaparecida. Ele traz essa situação, ele fala, eu matei uma menina e escondi o corpo. Só que ele não traz nenhum detalhe. Os detalhes a gente conseguiu ali, no meu escritório, conversar com ele, explicar que nós, como defesa técnica, estávamos ali para simplesmente resguardar os direitos dele. Sim. E, né, fazer o que ele queria, que era confessar o crime. Tá. Daí a gente, numa conversa ali próxima com ele, estabeleceu ali uma situação ali de confiança, né, cliente e advogado, e ele foi trazendo aos poucos os detalhes, e isso foi se construindo, porque num primeiro momento ele trouxe um cenário, depois ele foi abrindo um outro cenário até que ele chegou no que aconteceu de fato, porque ele tinha essa dificuldade de acessar esses fatos dentro da memória dele. Tá. Vocês mais ou menos falaram que o Marcelo é um humorista, que ele estava muito abalado, mas quem é o Marcelo? Ele tem 45 anos. Qual é a história desse homem? Por que ele trazia pessoas, levava, no caso não trazia para cá, levava pessoas da Bahia para Curitiba? Quem é o Marcelo, quem é o Johnny, quem é a Raíssa? Qual a ligação entre eles? Essa pergunta é uma pergunta de cunho muito filosófico, quem somos nós? É muito difícil nós falarmos de nós mesmos, quanto mais falar do outro. Mas dentro daquilo que nós tivemos a oportunidade de esboçar, de rascunhar, e essa história que ele nos conta, e as informações que chegaram de forma muito embrionária para a defesa, é de que o Marcelo é um homem que, primeiro, não tem essa carreira criminal, não é um serial killer, não estamos falando de uma pessoa que tem esse envolvimento com o crime, que está habituada a cometer crime, por isso que sofreu e padeceu de todas essas circunstâncias que envolveram ele dentro desse episódio, e a gente gosta de lembrar sempre que o crime, o pós-crime, o anticrime, não existe ingrediente, não existe manual, por isso que a pessoa não sabe exatamente como reagir. Mas o Marcelo é um homem que nasce na Bahia, nascendo na Bahia, ele é um homem que mora num ambiente que é um interior, né, da Bahia, era professor de Kung Fu, tanto que tem uma relação ali com a Raíssa, num primeiro momento, diz que conheceu ela quando ela era criança. Com 11 anos, né? Isso, com 11 anos, enfim. Não tinha nenhuma espécie de sedução ou qualquer coisa de cunho sexual nessa época, de forma nenhuma, tanto que não houve nenhum episódio
que pudesse revelar esse tipo de circunstância. O Marcelo jamais foi acusado por estupro, por aliciar menores, ou jamais foi diagnosticado, psiquiatricamente falando, como alguém ali que sofresse de algum mal de pedofilia. Tá? Professor de Kung Fu, conhece também o Johnny. O Johnny tem uma história muito triste, tá? O pai dele parece que abandonou ele, deixa ele com uma mãe também de criação, e eles se apegam porque o Johnny ele tinha naquela época uma desenvoltura, uma habilidade com o Kung Fu, parece que até chegou a romper alguns recordes, e criando essa aproximação com o Marcelo, os dois criam logo de cara uma sintonia muito grande, a ponto do Marcelo adotá-lo como filho. Passa-se o tempo, e então o Marcelo vem para Curitiba para buscar oportunidades. Como toda pessoa que nasce no interior vem direto, né, do interior para uma grande capital, onde busca oportunidades. Que ano, mais ou menos, que ele vai? Olha, eu não me recordo exatamente. Uns 10 anos, aproximadamente, por volta de 2015, mais ou menos. Isso, uns 10 anos ele vem para Curitiba, junto com o Johnny. A história deles é muito triste. Então ele chega com uns 35 anos. Isso. Ele chega um homem. E o interessante é que o Johnny nos confidenciou, dentro da capela da confidencialidade que existe entre cliente e advogado, que esse apelo que depois nós vamos falar, que ele chega esse apelo paterno, que ele chega a consentir no momento de ocultar o cadáver, vai muito em direção de tudo que eles passaram também. Não só ele tinha como um pai afetivo, que verdadeiramente foi o quem criou, que foi o que realmente passou dificuldades com ele, mas eles passaram fome em Curitiba a ponto de morar na rua. Nos confidenciou isso com as lágrimas rolando dos olhos. Tá? E aí, passa-se o tempo, o próprio Marcelo, como o próprio Dr. Flávio aqui trouxe, esse próprio amigo em comum do Dr. Flávio foi abrigado pelo Marcelo. Ele era uma pessoa que dava oportunidades para as pessoas que queriam vir lá da Bahia para Curitiba, pudessem, debaixo da sua humilde casa, se abrigar e dali também procurar emprego, poder, de alguma forma, alavancar na vida. A Raíssa também foi uma pessoa que foi abrigada pelo Marcelo. Não, eles não moraram na mesma casa. O Marcelo, tanto quanto o Johnny, respeitaram o espaço de privacidade que deveria existir entre os homens e as mulheres que, a princípio, deveriam morar na mesma residência. E a Raíssa vai morar com a Luana, que é a mulher do Johnny. Passa-se o tempo. A Luana não é da Bahia. A Luana não é da Bahia, a Luana já é de Curitiba. Mesmo, tá. E aí a Luana com a Raíssa, não se sabe quais motivos exatamente ainda, acabaram ali a Raíssa indo morar com outras amigas e a Luana vem se abrigar e até, digamos assim, acabar casando, ainda que de uma forma, ainda que de modo informal, com o próprio Johnny. Moram os três, o próprio Johnny, o Marcelo e a Luana nessa casa, até que nós chegamos ao fatídico episódio. Penso que seja mais ou menos dentro desse esboço que está esquadrinhada a personalidade do Marcelo, do Johnny e da Raíssa. Então, mas eu queria entender uma coisa. Marcelo chega com 30... Você mesmo falou que ele chega até você através de um amigo em comum. A sensação que se tem vendo essa história é que eles têm poucos amigos. O próprio Marcelo fala que a Raíssa, em menos tempo que ele, desenvolveu uma rede social muito maior dentro de Curitiba. O Marcelo faz o quê? Ele é o quê? Ele vai para Curitiba com 35 anos. É um homem formado, ele já foi casado, ele é pai. O passado lhe condena e o passado lhe absolve, dependendo. Eu fiz já vários casos aqui de que as ex-mulheres de homens defendem esses homens. E ex-mulheres de homens, apesar de não ter boletim de ocorrência, confirmam a personalidade violenta. O Johnny tem... o Johnny não, desculpa, o Marcelo, porque o Johnny até tem. O Johnny tem uma esposa, vamos chamar assim, ele é muito jovem, Sim. Ele ainda está em desenvolvimento. Agora o Marcelo, quem é o Marcelo nesse lado emocional, sexual? Ele tem ex-mulheres, ele tem pessoas que consigam corroborar essa personalidade não criminosa dele? Olha, até onde a gente tem acesso à história dele, ele nunca foi casado. Tá? Ele se envolveu com mulheres aqui, tanto na Bahia, tanto em Curitiba, mas ele nunca estabeleceu uma relação afetiva duradoura, uma união estável, nunca morou com alguém. Ele sempre prezou a questão ali do Johnny, no desenvolvimento do Johnny, tanto que ele veio para Curitiba para buscar oportunidades que não existiam lá no interior da Bahia, lá em Paulo Afonso. Ele vem para cá com o Johnny e foca na questão profissional. Então, ele já teve vários comércios, ele teve um comércio, uma frutaria, trabalhou com gás. Então, ele sempre estava tentando empreender para buscar uma condição de vida melhor.
em relação ali a ele e ao Johnny, né? Então ele sempre estava nessas, né, tentando Entendo. empreender. Ele acabou, né, falindo ali os 2 comércios que ele teve a princípio e estava trabalhando hoje de motoboy para fazer a renda e nutrindo aquele sonho de humorista. Ele estava começando, estava fazendo alguns open mics em várias casas de stand-up, tinha feito shows solos, inclusive, ali em Curitiba, no Curitiba Comedy Club. Então, ele estava galgando esse espaço dentro da... E nesses negócios é por isso que ele tem essa lona de gás, essas coisas. Por isso. Ele sempre foi... ele sempre gostou do trabalho manual, tanto que a Luana traz em depoimento que ele monta uma penteadeira para ela, que sempre foi um sonho. Estava vendendo uma Kita, ela traz um depoimento dela. Isso, então ele sempre teve esse lado manual, ele sempre teve as ferramentas, tanto que lá no local do crime, dos fatos, tem a caixa de ferramenta dele. Então a lona, ele tinha uma lona que eles utilizavam para fazer churrasco ali, ele tinha uma parte ali que eles... A ideia dele era começar a fazer stand-up em tenda. Ele tinha uma tenda que era fechada com enforca-gatos, né, que inclusive foi objeto ali de uma reportagem da imprensa ali paranaense. E essa lona, qual que era a ideia dele? Ele ia fazer shows itinerantes em cidades do interior para levar o stand-up comedy a cidades do interior que não têm acesso, né? O stand-up comedy é uma questão muito de grandes capitais, grandes cidades. Então, essa era a ideia dele. Ou seja, ele não tem um passado romântico. Eu digo o seguinte, porque é um homem que estava... Ele não tinha... A ex-namorada dele, há quanto tempo? Porque eu percebo um certo fascínio dele pela Raíssa, eu queria entender assim, ele é um fascínio que ele carrega desde quando? E por quê? E se ele tinha alguma relação que tivesse... Uma ex-mulher, uma ex-namorada que tivesse ficado chocada quando descobriu o que ele fez com a Raíssa. Efetivamente, aos nossos olhos, o que a gente percebe é que ele sacrificou o seu lado amoroso em torno de uma vida profissional, de oportunidades e da criação do Johnny. Embora o Johnny já fosse uma pessoa grande ali, nós vemos que tem um laço muito bem conectado. Mas efetivo. o Johnny ele conhece em 2015. O Johnny conhece antes, desde menino. Tudo bem, mas ele tem quantos anos? O Johnny tem 20 e poucos. O Johnny tem 20 e poucos anos. 26 anos, salvo engano. Desde menino. Isso, então, ele pega ele tá, de criança para criar. Tá? Desde cerca de 10 anos de idade, que ele parece que vai morar com o Marcelo. Agora, o grande ponto que aqui nós gostamos de deixar claro, e aquilo que eu digo, explicar nem tudo é justificar. Mas nós temos o quê? Que a Raíssa, ela, junto com o próprio Marcelo, criaram uma conexão. Tá? Aos olhos dos advogados da família, essa relação era uma relação marcada por um ambiente afetivo de pai para filho. Tá? Que é isso que está marcando a narrativa e a hipótese da acusação. O que nós podemos perceber dentro do panorama defensivo é de que o Marcelo cria, sim, uma obsessão pela Raíssa, mas essa obsessão não se cria do nada. A pessoa não começa a se apaixonar pelo outro sem que nada aconteça antes. Toda a história ela tem um início. E o início que marca essa obsessão do Marcelo é que ele começa a perceber que existe ali por parte da Raíssa certas insinuações, uma certa abertura que faz com que ele vá alimentando essa paixão que depois vai culminar num crime passional. Ou ele vai interpretando da maneira que ele quer. Exatamente. Nós precisamos calçar porque, exatamente. Porque, assim, você tem pessoas que provocam e tem pessoas que acham que estão sendo provocadas. Exatamente, claro. Agora, quando a gente está falando de um ambiente criminal e de um processo criminal, nós não podemos esquecer que nós precisamos calçar as sandálias do acusado. Eu entendo. E nós precisamos entrar dentro da psique dele. Na psique dele, dentro da psicologia dele, do que ele percebia, do que ele observava, era que ela estava, de certo modo, alimentando ou dando a entender que estava dando uma abertura para ele. Como se dava essa abertura? Essa abertura se dava do seguinte modo: nós vamos quebrar a conta bancária dele e vai se ver que ele depositava valores para ela. Nós vamos observar que ele buscava ela quase sempre quando ela pedia, como um apelo ali, e talvez ela não estivesse insinuando, como você bem disse, mas na cabeça dele havia essa margem de possibilidade onde ele enxerga um objeto de paixão. Ele ia buscar ela em festa, ia buscar ela em trabalho, ele fala isso no interrogatório dele. Tá? Foi isso que começou a fazer com que o Marcelo entrasse numa atmosfera de paixão e obsessão com relação à Raíssa. O que acontece no desdobrar dessa situação é que, em dado momento,
eles acabam ali havendo um distanciamento entre eles, e 3 meses antes do fato, pelo menos é isso que está narrado no interrogatório, tá? Ele oferece para ela uma proposta de emprego em São Paulo. Essa proposta de emprego nunca existiu, é uma mentira que ele evidentemente confessa que ele mentiu, e ele traz isso com uma explicação. Qual é a explicação? Que ele queria impressionar a Raíssa. A Raíssa, muito bem, poderia ter de outros homens coisas que o Marcelo não oferecesse. Havia uma disparidade de idade entre o Marcelo e ela, havia entre o Marcelo e ela possibilidades, principalmente para a Raíssa, por ter sido uma Miss, nós não podemos desconsiderar isso, uma menina muito bonita, muito jovem, outras possibilidades masculinas, ou românticas, vamos colocar assim. O Marcelo entendeu que fazendo essa proposta, e ela reclamando do emprego que estava, oferecendo um salário maior, enfim, ganhou a atenção dela. E foi nessa mentira que ele foi embalando. Depois dos 3 meses, tá, que ele tinha oferecido esse emprego para ela, ela fala que não queria naquele momento o emprego, que ela estava muito bem estabelecida em Curitiba. Ele até, inclusive, fala, doente de paixão, tá, que ele chega a bloquear ela do Instagram, bloquear do TikTok, para que não ficasse mais obcecado por essa situação. Passa-se 3 meses, então lá pelas tantas ele encontra ela na rua. E vão dizer, doutor, mas ele é um predador, ele não estava cercando ela de forma nenhuma. Isso daí quem tem que provar, a primeira coisa é a acusação. Sim. Nós não podemos partir aqui de ilações, não podemos partir aqui de conjecturas, de prova. Onde? Diz que se encontra próximo ali, se eu não me engano, à residência dela, que ela estava morando com umas amigas, quando ele estava fazendo uma corrida de Uber. E ele, inclusive, no próprio interrogatório, pediu que se quebrar o sigilo telemático das corridas que ele fazia de Uber, vai se demonstrar que ele não ficava rodeando, que câmeras que tivessem ao redor da casa não vai mostrar que ele estava cercando ela. Foi um encontro fortuito do acaso e o destino dos dois estava marcado. Ela para o caixão, ele efetivamente para a prisão. Depois que ele se encontra, ela pergunta para ele, aquele emprego ainda está de pé? Talvez não é ele que reoferece. Não é ele que reoferece. Não, ela pergunta para ele, aquele emprego ainda está de pé? E talvez nesse momento ele deveria ter recuado, mas gostava dessa atmosfera de atenção que ela dava para ele, gostava de impressioná-la, diz que estava de pé. E foi tropeçando nessa mentira que o Marcelo acabou naquele fatídico episódio, não só, digamos, se declarando para ela, que de fato ele se declara, não há de forma nenhuma, segundo a nossa posição, premeditação, não de matar, porque se ele quisesse matar, jamais mataria com enforca-gato, com um lacre no pescoço. Eu nunca vi um criminoso falar, eu vou matar, eu vou planejar matar aquela pessoa, e não mata num mato, não mata num local distante. Eu vou entrar toda essa parte, tanto esse enforca-gato aí, que eu quero saber como é que ele consegue pôr no lacre certinho. Nós já vamos falar disso, tá. Mas só para concluir, Beto, o que a gente precisa entender? Havia premeditação, sim, dele, de em algum momento se declarar, e acho que ele foi embalado ali por uma mentira que ele não conseguia contar por falta de coragem. Em determinado momento, quando eles chegam na residência, cercada de câmeras, diga-se de passagem que ele mesmo indica no processo, ele fala para ela, olha, não tem viagem. Momento, então, em que ela fica irada, e com razão. Nós estamos falando de uma pessoa que se declarou num local romântico e ela ia, de forma educada, falar, não, você está confundindo as coisas, não é assim entre eu e você, não. Ela ficou irada, pois ele criou nela expectativa. Ele fez com que ela publicasse nas redes sociais que ia viajar, contou para as amigas, pensou que ia ganhar mais, fez planejamento, ficou irada, evidentemente. Doutor, tudo que você está falando parece muito premeditação, né? Premeditação para que ela pudesse sumir no lugar para onde ela disse que foi e ninguém descobriu o que vai acontecer. Mas eu vou entrar nessa parte aí. Sim, e aí quando ele se declara, a gente já vai falar disso, aos nossos olhos, não tem premeditação, a gente vai dialogar com relação a esse ponto, né? Mas ele se declara para ela, fala, eu fiz tudo isso por quê? Por um motivo, porque eu gosto de você. E aí vem as ofensas, momento então que há essa disruptura emocional que acaba culminando no crime de alguém que era primário e que até então jamais tinha pisado numa delegacia de polícia.
Eu entendo o réu primário, mas nem todo mundo que é réu primário nunca foi violento. O fato é que de não ter um boletim de ocorrência contra você não significa que você um dia não tenha sido. Eu acho um pouco estranho esse passado do Marcelo que não existe, principalmente com essa parte de relações humanas e emotivas. Um homem tão apaixonado, tão obcecado, é natural que ele tenha paixões maiores durante a sua existência inteira. Nenhuma mulher apareceu, ele nunca teve uma namorada, ele nunca teve nada, ele só olhou para o filho, ele só olhou para o profissional. Mas ok, não tem, a gente vai seguir em frente. Um ponto, você falou que ela dava a entender para ele que ela gostava dele ou que ela estaria aberta. Vamos Na lembrar cabeça dele, né? Na cabeça. A Raíssa morreu virgem, inclusive, Sim. pelo que os laudos mostram. Então, era uma moça que, sexualmente falando, ela... Não posso dizer que era inativa, porque seria ridículo da minha parte, eu não conheço a vida dela, mas assim, ela pelo menos estava virgem, e segundo, a família muito focada, ela sim, realmente, numa carreira artística, ela queria ser atriz, tinha sido Miss na sua cidade local, ela trabalhava como frentista de posto, de gasolina, era uma menina batalhadora. Tem 2 pontos. Um que você me diz que 3 meses antes eles tinham se afastado, Marcelo e Raíssa. Por quê? Eles tinham se afastado, eu acho, veja só, na verdade isso não está bem esclarecido no processo. Primeira coisa... O que o Marcelo fala? Eles se afastaram por quê? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar, não é com elucubração. Quando eu falo que ele é primário, é porque é o que a gente tem. Sim, o resto concordo. é elucubração. Ah, mas ele é primário não quer dizer que ele não foi violento. Veja só, isso daí é uma elucubração, uma ilação. Sim. A gente precisa ter prova de que ele foi violento. A única prova que eu tenho é que ele é primário. Então, eu gosto de trabalhar sempre com prova. Tá certo. O que nós tivemos até agora foi advogados da família que trouxeram muita elucubração e ilação. Falaram, num primeiro momento, que ela tinha sofrido estupro. Esse estupro não aconteceu. A prova vem aqui e demonstra... Ontem saiu o laudo de necropsia. Então me conta. O laudo de necropsia demonstra que ela não sofreu violência sexual nenhuma. Tinha um ímã íntegro, não tinha sêmen na cavidade vaginal, o exame de toxicológico ainda não veio, mas a gente gosta de trabalhar com prova. Então, tinha DNA dele na boca dela, como nada. esse, ele traz muitos opiniáticos. Um caso como esse, ele traz muita elucubração. E nós, enquanto defesa, nós precisamos trabalhar com aquilo que a gente tem de concreto. Concordo. O que nós temos de concreto? É uma pessoa primária que não cometeu nenhum tipo de violação sexual. Sim. E com relação a esse ponto de que houve essa ruptura entre eles, que eles pararam de se falar... Tá? Ele chegou a bloquear ela. Ele chegou a bloquear ela. Não quero ver o amor da minha vida. Ok, mas às vezes o bloqueio na verdade, porque deu alguma tóxico. coisa. Eu sei que é tóxico, mas também pode ter sido a elucubração em todos os pontos. A própria parte Não, mas do isso estupro, ele fala, não sou eu. Não, tudo bem. Só a parte do estupro. É sempre importante a gente lembrar que estupro não é só penetração ou com sêmen, né? Eu não sei o que aconteceu e aí fica no pensamento. Se era tão desejo dele a Raíssa, eu não sei se não pôs a mão em algum lugar. Às vezes só olhar, hoje em dia, já é uma coisa avassaladora. Sim. Então, mas não existem provas técnicas de que ela foi tocada ou de que ou de até uma possível pós-morte ter feito alguma coisa. Então a gente não sabe disso. Agora, no caso dele bloquear, tudo bem, não quero ver a paixão da minha existência, mas também posso estar bravo porque a paixão da minha vida não me quer. Ele conta o porquê que eles estavam há 3 meses sem se encontrar? Se eram tão próximos, olha, ele dava dinheiro para ela quando ela pedia, ele buscava ela onde ela pedia, e de repente eles se afastam. Por que essa ruptura? O que ele conta? Isso acontece naturalmente. Aí sendo pragmático. Isso, naturalmente, porque, veja só, havia ali uma não correspondência dela com relação a ele, e muito provavelmente ele percebeu isso. Percebendo isso, vendo que essa situação talvez não se desencadeasse para um par romântico como ele queria, muitas vezes aquela pessoa que não te quer, o que você vai fazer? Você vai ficar, evidentemente, indo atrás dela? Não, porque daí vira um stalker. E aí você... Oi? Aí vai virar um stalker, inclusive, se fizer isso. Exatamente. E assim, veja, existia uma situação que na cabeça dele, não estou dizendo que ela se aproveitava dele, mas existia na cabeça dele uma espécie de aproveitamento. Me busca lá, me deposita dinheiro aqui. E foi essa obsessão. E veja, a gente tem que sempre trazer as condutas humanas, não é dentro de uma lógica perfeita em matemática. A gente não pode equacionar. Estamos falando de um paradoxo de comportamento humano. Na cabeça dele, fazia tudo por ela e não havia uma correspondência. Bom, eu vou me afastar. Isso daqui está me deixando louco. E a paixão, é bom que se diga, é bom a gente lembrar que lá na Grécia Antiga era tido como patos, uma patologia. Na Idade Média era tido como uma doença. Tá? E agora o que nós temos é que
ela, principalmente dentro da psicanálise, hoje, que é um estudo avançado da psique humana, veja, o amor e a paixão pode ser romântico, pode ser construtivo, pode se levar a eros, pode se levar a um par romântico, a criar alegria, felicidade. Mas a paixão também tem um lado destrutivo, angústia, sofrimento, tem ali ciúmes. E a história está marcada repletamente de casos passionais. Nós temos aí na literatura, por exemplo, um dos grandes livros do nosso maior poeta brasileiro, o maior escritor, que é Machado de Assis, o caso do Bentinho, que é um caso clássico passional. Nós temos Otelo do Shakespeare. Dom Casmurro. Tudo está marcando e está demonstrando que muitas vezes a paixão pode levar a casamentos felizes, mas de outro lado também pode levar as pessoas à morte do outro. Foi exatamente nessa atmosfera de paixão que o Marcelo estava enquadrado. Quando ele se afasta dela durante esses 3 meses, muito provavelmente foi tentando se afastar desse relacionamento ou dessa atmosfera tóxica. Mas, doutor, aí fica um paradoxo. O senhor está me falando assim, vamos lá, uma coisa. O senhor, estou chamando do senhor de você. Claro. Uma coisa, se ela tinha alguma abertura para ele, onde ele havia uma porta aberta, naturalmente tem mensagens trocadas, tem curtidas estranhas no Instagram, essas coisas assim. Essa materialidade dessa pseudo-manutenção de uma paixão da Raíssa existe? Tem trocas de mensagens entre eles que mostraria que ela flertaria ou permitiria que ele achasse que ela flertava com ele? Olha, aos nossos olhos, ele depositar dinheiro para ela, aos nossos olhos, ele buscar ela em festas, na cabeça dele, e isso é o que ele confessa, já era uma espécie de abertura. Na cabeça dele... Tudo bem, dele... mas para ele depositar dinheiro é porque ela pediu. Pediu como? Então, essas mensagens ainda não vieram ao processo. Tá, mas podemos ele conversava com ela, isso. pode ser que chegue, e vai chegar, porque o Marcelo confessa tudo e mais um pouco, apresenta o celular em delegacia, aponta onde o corpo estava e ainda fala que matou com lacre, o que só pioraria a situação dele. Então, Marcelo, tudo bem, então está assim, falando a verdade. Pode ser que a gente venha a ver mensagens onde poderia se ter essa interpretação. Vai ter mensagens dessas interações, depois poderemos avaliar com mais profundidade no curso do processo se realmente essas mensagens eram uma insinuação dela ou uma possível margem de abertura, ou se na cabeça dele, que daí a gente tem que nem eu falei, as interpretações são variadas. Cada um, né? Ele pode interpretar que aquilo fosse uma margem de abertura. Encontrar com ela na rua, ele pode ter achado que foi um sinal de Deus. Não pode? Tem uma série de... Não as pessoas, elas entram nas suas aspirações individuais. E principalmente porque há ali um desregulamento, né, psíquico da pessoa que está embalada por uma paixão tóxica. Ele não tem problemas psiquiátricos? Não tem... Segundo o que nós já apuramos até esse primeiro momento... Mas ele nunca procurou psiquiatra, psicólogo? Não, até o presente momento. Quando Se tivesse numa paixão desse jeito, tivesse ido a um psicólogo, um psiquiatra, ele talvez não tivesse feito esse crime, porque aí ele ia se entender. Talvez se ele tivesse feito aí, e inclusive... Por isso que eu falo que a terapia é importante. É muito importante. E é justamente nesse embalo dessa paixão desregulada... Vocês teriam menos clientes. É verdade. Há uma desordem afetiva, Beto, Sim. que a gente precisa considerar. Muitas vezes a gente quer trazer uma matematização para a conduta humana e falar, foi assim, foi desse jeito, mas isso na nossa cabeça, longe dos acontecimentos. Sim, é que a morte ela se torna matemática nessa hora, por isso que você vai buscar esse tipo de olhar. Mas aí eu digo o paradoxo estranho, porque é o seguinte, ele acha que ela dá bola para ele. Ele dá dinheiro, ele vai buscar ela em casa. De repente, eles param de se falar durante 3 meses. O que aconteceu aqui, não sabemos. Ele entrou em consciência dele, que é uma paixão que não vai acontecer, Sim. Então eu vou bloquear porque isso está me fazendo mal. Então ele tem a consciência, inclusive, de que a Raíssa não o quer, porque eu bloqueio. Encontro com ela na rua porque o destino assim quis, porque nossos destinos estão cruzados desde a maternidade, como já cantou Cazuza. Aí ela fala, ele já pensa lá atrás de uma forma... Porque como já cantou o Johnny Hooker, você está citando Machado de Assis, vou citar, Johnny Hooker tem uma música que ele fala assim, eu invento segredos para te contar, que é o seguinte, eu tô tão tarado em você que eu vou inventar coisas só para te ligar e falar, eu preciso te contar uma coisa. Isso acontece. Ele inventa que tem um emprego em São Paulo. Aí eles se afastam. 3 meses depois, se encontram na rua, segundo você está me contando aqui, ela teria perguntado para ele, aquele emprego ainda existe? Tá de pé? Então ele viu naquilo que
falando que tem, eu consigo ter a atenção dela. Mas ele já sabe que ela não quer, uma vez que ele já bloqueou ela. E aí ele vai se declarar para ela. Não há... Se ele já sabe que ela não quer ele. Veja, Beto, as coisas não podem ser tão matematizadas assim. Eu sei, mas... O comportamento... Não, entendo você, e o comportamento ele é um paradoxo e o ser humano é contraditório por si só. Veja só, nós estamos falando de alguém que está envolvido por um vício, por uma toxina. Sabe aquele cara que vai na biqueira e ele, de repente, se dá conta, não posso mais ir lá, porque lá é minha perdição. Mas ali é um vício, é um vício real, é um vício químico. É que nem Sim, o mas alcoolismo. a paixão é um vício. Há quem diga, é um vício. Há quem diga... É paixão que arde sem se ver. Exatamente. A psiquiatria diz o seguinte, que inclusive a paixão da dor física. Dor física. Sim, tem. Isso daqui é ciência, eu não estou falando de ilação... Principalmente as paixões não realizadas. Exato. As paixões realizadas, uma vez eu entrevistei uma psiquiatra, que ela me falou, eu achei maravilhoso. Ela falou assim, as paixões, eu perguntei, quanto tempo dura uma paixão? Ela falou, as realizadas são meses. Ou vai para amor depois, ou acaba, porque esfria, mas é um fogo. Exatamente. A paixão não realizada, que seja utópica ou seja platônica, ela é um fogo eterno. Então é a pior das paixões, porque você não consegue apagar. A chama ela está o tempo inteiro colocando gasolina sua só, em função do outro. Então eu entendo, a paixão incêndio, ela tem tóxico. uma coisa estranha, as pessoas ficam mais bobas, mandam flor na hora errada. Isso está na ciência há muito Põe tempo. textão direto, é ridículo. E descrito até, inclusive, na literatura mundial, desde que o mundo é mundo. É por isso que é previsto no Código Penal. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas ele não é, você me mostra o tempo inteiro assim, ele é apaixonado, mas ele não é tonto, uma vez que ele mesmo já se afasta. Aí eles retomam. Ele mantém a mentira. Né? Aí a gente vai entrando para o crime aqui. Entre ele encontrar com ela, com a Raíssa na rua, e a morte dela no dia 2 de junho, quanto tempo? Olha, isso eu acho que não está bem esclarecido no processo, não está no processo ainda. Porque, veja, é importante que se diga, tá? Há certas lacunas que a defesa fica impossibilitada de responder, e aqui nós gostamos de ser técnicos. Né? Dizem que o bom técnico, o bom médico, ele não treme com o bisturi na mão. Sim, então, nós não estamos aqui para fazer ilações. Nós vamos falar tudo que está no processo. Como ele se apresentou em delegacia e o depoimento dele foi muito rápido, tanto o depoimento dele quanto do Johnny, demorou em torno de 40 minutos, e para um crime dessa dimensão, para você contar todos os detalhes, deveria ser mais tempo. Vocês têm conversado com ele? Sim, mas a conversa também foi muito rápida, foi no dia, né? E nunca mais vocês conversaram com ele? Não tivemos oportunidade ainda sequer de conversar com ele, porque... Desde aquele depoimento, o depoimento inclusive está aqui no canal. Desde aquele dia que vocês dois aparecem ao lado dele... Não falamos mais com ele. Não encontraram mais com ele, nem com o Johnny? Não tive. Com o Johnny, sim. O Johnny estava solto e foi preso, inclusive. O que o Johnny fala dessa paixão da Raíssa? Raíssa não, do pai pela Raíssa. Ele fala o seguinte, que ele não sabia que o pai tinha esse contato assíduo com ela, mas que perceberam em algum momento, inclusive a própria mulher dele e a própria sogra, já tinham percebido que havia alguma coisa diferente entre eles. Isso é o que o Johnny relata, inclusive, salvo o melhor juízo, no próprio interrogatório. No interrogatório ele fala isso. Agora, só dando um passo atrás, como eu estava falando, como aquele cara que vai na biqueira, tá? E em determinado flerte de lucidez, é um estalo de lucidez, percebe, poxa, isso aqui está me fazendo mal, e ele fica afastado daquilo, mas quando surge a oportunidade, muitas vezes o traficante bate na porta da casa dele, ele não recusa. Aquilo trazia para ele uma atmosfera de atenção. Ele gostava daquilo, gostava de estar próximo dela. Então foi nesses 3 meses que ele tentou se afastar, e depois, quando novamente essa pergunta dela, ele não teve, talvez, ali, a coragem suficiente para dizer, não tem mais um emprego. Volta a embalar aquela mentira que mais tarde, como um tropeço numa pedra, acaba fazendo com que ele cometa o crime. Porque dentro de tudo que você está falando dessa paixão, o feminicídio clássico eu te amo e você é minha, ou você é minha ou é de mais ninguém. Então ele entra, essa paixão é perigosa aí porque ela dá uma característica forte de feminicídio. Vamos fazer uma diferença aqui, tá? É preciso fazer uma diferença clássica. Nós temos hoje uma corrente doutrinária que é bastante progressista e que tenta afastar a passionalidade.
A passionalidade, ela não está descrita no Código Penal, ela não é uma atenuante. Aliás, a própria paixão e a emoção, diz o Código Penal, que é de 1941, e para você ver como essas coisas estão na humanidade há muito tempo, diz que não vai isentar o réu de pena, mas vai, em algumas circunstâncias, diminuir a pena dele. Por quê? Só um negocinho, só um microfone. Obrigado, Beto. Então, assim, a diferença entre o feminicídio e a passionalidade, e esse caso é um caso clássico de passional e não de feminicídio. Feminicídio, nesse caso, tecnicamente, tá, tem que ser afastado. Porque o feminicídio, ele tem primeiro um pano de fundo. Há ali um controle financeiro, há ali um controle emocional, há um ataque psicológico, o homem não quer deixar a mulher trabalhar fora, o homem não quer deixar a mulher fazer novas amizades, não quer deixar ela sair de casa, quer controlar suas finanças. Há um pano de fundo. E essa é a primeira grande... O homem ou a mulher, tá? O homem... Uma mulher pode ser feminicida. Exatamente, tá? Que eu saiba, né? Há uma grande diferença. Não pode ser feminicida porque é contra o gênero feminino. Sim, mas se eu sou uma mulher e eu mato uma outra mulher pelo fato de ela ser sim, mulher, aí sim, ela é uma aí, feminicida, pelo gênero, que é o isso, caso da professora aqui de São Paulo, pelo que a gênero, tá? ex-mulher mandou matar. Isso, pelo gênero, sim. Então é um crime de gênero. Mas existe um pano de fundo. É que nem tem gente que acha que por ser gay você nunca será homofóbico. Isso é uma bobagem. É uma bobagem, é um absurdo. A homofobia Isso. não me isenta o fato de eu ser gay. Exatamente, é um grande absurdo. Mas voltando lá. Voltando à distinção, então há um controle que antecede ao crime. Não suficiente a isso, nós temos que, quando se fala de feminicídio, sempre vai se ter como vítima a mulher. Isso. É o gênero da mulher que está sendo Ela atacada. morre pelo fato de ser na mulher. passionalidade, nem sempre. Primeiro que não há esse pano de fundo. Você pode ter casais que vivem perfeitamente bem, harmoniosamente bem. Não há esse controle, não há esse crime de ódio, não há esse ataque patrimonial à mulher, não há esse ataque psicológico. E em determinado momento, quando o homem pega a mulher traindo, há aquele desespero, aquele despertar de emoção, e aí a passionalidade faz com que ele cometa o crime. Então, há uma grande diferença entre passionalidade e feminicídio. Primeiro que no caso dele não tem essa violência anteacta. E não obstante a isso, a passionalidade pode ser cometida, inclusive, como sendo vítima o homem. Pode ser de um homem para o outro homem. Sim. Né? Então, a gente precisa deixar bem delimitado isso. É um caso passional, não é um caso de feminicídio. O feminicídio deve ser afastado. É claro que o feminicídio é uma bandeira importante, deve ser hasteada, deve flamular por aí, para que todas as mulheres tenham o seu direito de ver os seus algozes aí presos, encarcerados. Só que há muito, como é que eu poderia dizer, há mulheres, em alguns casos, que acabam subtraindo essa bandeira tão importante e tão justa e usando como pretexto de uma vingança pessoal. Não obstante isso, o feminicídio tem se banalizado. E isso eu falo tecnicamente. Não, tudo bem, mas nesse caso ela morreu por ser mulher. De forma nenhuma. Ela morreu porque, dentro de uma injusta provocação dela, quando começa a xingar ele, ele se dominou por Mas não foi a injusta provocação primária, foi até atrás daí, porque eu acho a violenta emoção um caso muito interessante. Eu mesmo já fui convencido por algumas pessoas que entendem muito desse riscado de que, por exemplo, a Elis Matsunaga teria sido violenta emoção, bem forte no caso dela, mas não foi por esse caminho. Voltando ali para o crime, para a gente chegar na violenta emoção. Tá. Então, o Marcelo resolve manter uma mentira, falando que existe um emprego para São Paulo. Uhum. Ele faz a Raíssa juntar todas essas coisas, se despedir de todos os seus amigos, botar na rede social que estou mudando para São Paulo. Que despertou nela um ódio, evidente. Tudo bem, mas o que eu quero dizer, ele deixou ir muito longe por uma mentira, se não fosse uma mentira calculada, quase como uma premeditação. Aí, a Raíssa vai, vamos para São Paulo no dia 2 de junho. Tá marcado, vamos começar, segundo semestre vai estar em São Paulo, Sorocaba, né? Ele iria para Sorocaba. Por que Sorocaba? Ele conhece alguém em Sorocaba? Olha, por que ele inventou? A mentira foi aumentada assim. Veio a cidade de Sorocaba. Porque às vezes as pessoas têm alguma ligação, alguma coisa assim. Sim. Isso conectava ele a ela. A mentira conectava os dois. Sim. Essa mentira fazia com que ela desse atenção para ele. Aí tem um carro primeiro. Ele não, você até falou de Uber, mas ele não tinha carro. Ele tinha uma moto. Você já me contou que ele não tinha mais a empresa de gás. Então ele estava ali tentando ser humorista, fazendo entrega de motoboy e tudo mais. Se virando. Esse carro veio de onde? Esse carro é emprestado pelo Jonathan.
O Jonathan é um amigo não diretamente do Marcelo, é um amigo do Johnny. O Johnny, um dia antes... Dia 1º de junho. Isso, aí que você vai dizer para mim, pô, doutor, mas é premeditação. Calma lá, a gente precisa ter calma para analisar as coisas. O Johnny pede o carro emprestado para o Jonathan porque o pai dele também o induziu em erro. O Marcelo. O Marcelo. E fala o seguinte, olha, pede o carro emprestado que nós vamos buscar um armário amanhã. Amanhã eu quero pegar um armário. Ele quem ia buscar o armário? Marcelo? O Marcelo iria buscar um armário. O Johnny... Não é o Johnny que ia buscar o armário? O Marcelo. Pede o carro emprestado. Mas o Johnny fala para o Jonathan que Johnny que ia... Eles iriam pegar. Um armário. Ele não fala que era ele. Ele fala... Eles iam pegar um armário. Assim, e é até... É importante porque assim, se o Johnny foi pedindo... Eu ia perguntar, esse armário foi levado? Se o Johnny, vamos supor... Eu até agora, a primeira vez que eu estou entendendo... Isso era uma mentira. Não, o armário era mentira. A primeira vez que eu estou ouvindo a versão da defesa. A real do pedido, porque o que chega sempre é que o Johnny pediu o carro para ir buscar um armário, e aí o Marcelo vê que ele está com o carro e pega o carro emprestado. Não, na verdade, o Marcelo já induz o Johnny a pedir o carro emprestado para o amigo. Fala que eu vou pegar... Mas o Johnny não sabia que era mentira o negócio do armário. Não sabia que era mentira. Ele só pediu assim, ó, pede lá pro Jonathan, que é teu amigo, que se eu pedir ele não vai dar, que eu preciso pegar um armário amanhã. Então fala que é você, porque dele para você ele empresta o carro. Claro. É essa a história. Exatamente, isso que aconteceu. Aí o Johnny pega o carro no dia 1º de junho e faz o que com o carro? Não é o Johnny, né? Não foi o Johnny, foi o Marcelo. Retira. No dia anterior, no dia 1º... O Johnny nem vai pegar o carro? Não, é o Marcelo. Ele não pediu o carro. Não, como que acontece, Beto? O Johnny, no dia 1º, conversa com o Jonathan, vai até a residência do Jonathan e fala, ó, meu pai precisa do carro para levar esse armário. Ele já pede o carro pro pai. Já pede o carro pro pai. Ele fala, ó, meu pai vai precisar, você empresta? Ele, não, empresto, tá aqui a chave do carro e a chave do portão. Isso tá no depoimento do Jonathan, tá no processo. Tá. Então, o que o Jonathan fala? Ele deixou lá, e o Marcelo, no outro dia de manhã, um pouco antes de ir buscar a Raíssa... No dia 2 mesmo. No dia 2 mesmo, pega o carro e vai buscar a Raíssa. E o Jonathan, nesse momento, está trabalhando. Nesse momento, está nos autos as corridas. Ele está fazendo corrida de Uber. Trabalhando. O Johnny, perdão. O Johnny está trabalhando. O Johnny está fazendo corrida de Uber. Esse dia o Johnny está no carro dele trabalhando. Não, ele trabalha de Uber Moto. Ele faz entregas. Uber Moto, não Uber passageiro. Mas por que não foi o Marcelo que pediu? Porque a proximidade e a confiança era estabelecida entre o Johnny e o Jonathan. Eles eram não amigos. E Marcelo. Gente, Johnny é o filho do Marcelo. Exato. Jonathan é o amigo que empresta o carro, porque é muito não parecido. Exato, parecido, né? As pessoas, Jonathan, claro. Johnny, Jonathan, você acaba virando uma dupla dinâmica. Aí o Marcelo vai lá e pega o carro no dia 2. Eu sei que vocês não conversaram, eu vi o depoimento do Marcelo. Não se tem muito essa pergunta que eu vou fazer assim. E ele ia fazer o quê? Na verdade, ele queria impressionar ela, queria buscar ela para manter essa mentira. Até ele fala em determinado momento, eu pensei em desistir. Desistir do quê? De matar? Não, de matar de forma nenhuma. Ele jamais pensou em matar. Jamais pensou em matar. Então, ele não desistiria de uma coisa que ele não tinha pretensão. Né? Tá. Ele queria desistir de se embalar nessa mentira, de pegar ela, de se declarar para ela. No vídeo, ela dando tchau com ele do lado daquele carro branco, com Captiva, né? Exatamente. Aí ele vai... E ninguém consegue me explicar o seguinte, por que eles caem na casa do Marcelo? Veja só. E um fato... E já não pega a estrada. E um fato importante que quebra essa premeditação é... Eles foram almoçar ainda? Foram almoçar ainda. Num restaurante. Exato. Veja só, na frente de todo mundo, né? Engraçado você premeditar um crime e mostrar que você está com a vítima na frente de todo mundo. Engraçado você premeditar o crime e você ir buscar na casa das amigas, sabendo que você vai ser a última pessoa que vai ser vista com ela e provavelmente vai ser o alvo do inquérito policial, e ainda dando tchau, fotografando. Mas, né? doutor, a gente tem que ter cuidado. Você está partindo do princípio que todo criminoso é inteligente. Eu digo que assim... Não é só entender, é o mínimo, né? Mas tem muito criminoso que você fala, gente, mas ele devia ter um a mais pela burrice, ele devia ter 20 anos a mais pela burrice. Mas nem todo, não é fato de ele não ter... Ele não demonstra essa burrice, e aí nós precisaríamos fazer um teste de QI nele. Sim, tudo bem. Mas daí ele vai para o restaurante... E nesse restaurante tem câmera? Esse restaurante tinha câmeras, não estavam funcionando. Para ver como eles estavam. Mas tinha uma série de pessoas vendo eles lá, além das pessoas que ele se despediu,
gravaram e filmaram ele com o carro saindo com ela, vão até um restaurante. Nesse restaurante ele encontra uma cozinheira, que inclusive parece que ele frequentava sempre. Exato, lá. era o restaurante da Baiana. Então ele sempre ia ao restaurante, não era um restaurante qualquer. Não, era o restaurante dele, então ele já era Não, era um restaurante que ele era amigo Ele é da do dona. meu, ele é do meu gênero, eu gosto de repetir restaurante. Exato. É verdade, ele repetiu o restaurante da restaurante. Baiana, Que é a Baiana bom amiga porque... dele. E Aí dali ele para na casa dele com ela. Até um Curiosidade? adendo em cima do que você estava falando. Não sabemos da inteligência limitada. Mas ele realmente ir a um restaurante onde ele já é conhecido é um erro muito grave para quem já está decidido a matar. Para quem planejou, arquitetou, premeditou. Sim, porque... Que é isso que é premeditação, sim, né? É você pensar no crime, como vai fazer, de que e forma. depois se livrar do crime. Aí, então ele vai nesse restaurante, as pessoas não sei se já conversaram com essas pessoas, eles falam como eles estavam, como estava... Veja, na verdade foi a dona do restaurante que foi ouvida. Baiana. É da a Baiana. Baiana. Eu não sei nem se ela é baiana. Não, eu acho digo do restaurante a E Baiana. do restaurante da Baiana. Ela não fala muita coisa, parece que só fala das câmeras que não estavam funcionando, e só uma funcionária que estava lá presente, que viu ele e disse que não viu ela. Talvez ela estivesse no banheiro, estava um tumulto, né? Horário de pico, de almoço, muita gente frequentando, uma aglomeração, e ele viu ela, como sempre, deu um abraço, enfim, e parece que foi esse o contato dessa mulher com o Marcelo. Mas não tem nenhuma mesa ao lado que fale, eles estavam felizes? Não, as investigações não... estavam brigados? As investigações não apuraram exatamente isso, e essas pessoas, se viram o Marcelo ou viram a Raíssa, não foram espontaneamente em delegacia para falar. E aí eles entram no carro e eles teriam que ir para São Paulo, teriam que pegar uma estrada. Por que ele vai para a casa dele? Veja, ele vai para a casa dele e aí a gente imagina que o crime não é tão calculado como você diz. Muito provavelmente ali, isso daqui não está bem claro. Não digo nada, estou perguntando, não estou afirmando nada, se é calculado não é ou bem não. calculado, Beto, o crime não é bem calculado. E aí, assim, essa pergunta nem foi feita para ele no interrogatório, tá? Mas acho que é importante esses essa pergunta. pormenores, esses detalhes ainda não vieram ao processo, mas eu acredito, dentro da minha perspectiva, isso vai poder ficar melhor esclarecido no curso do processo, porque lá no interrogatório foi muito curto, por quê? Porque eles queriam saber onde estava o corpo. Sim, é evidente. Onde está o... Não, Confessa tudo e quero saber. Muita gente aponta para a forma... Quero saber onde está o corpo, exato. De interrogatório. Eu entendi que ali tinha uma estratégia da polícia de, assim, de mais nada, eu preciso achar o corpo. Confessa o que Ele você já fez, não ele fez, confessou, eu preciso do corpo, fecha e acabou. Isso. Porque agora o resto segue... Isso. E ele vai ter a oportunidade de falar, principalmente aquilo que ficar de lacuna na audiência de instrução e depois no júri, tá? Mas assim, e o que a gente pode ali elocubrar? Agora eu vou entrar numa elucubração dentro daquilo que está na prova, porque a lógica do processo é a lógica das provas. Uma prova não quer dizer nada por si só, você precisa também fazer uma interpretação extensiva dela. Essa mentira ela foi tão grande e ele não tinha tanta coragem de falar por conta dessa obsessão de perder a atenção dela, que ele poderia inclusive chegar a levá-la até São Paulo. Ele para na casa por algum pretexto que nós não sabemos ainda, entra na casa e ali que efetivamente naquele ímpeto de coragem fala para ela que de fato não existia viagem e que não existia São Paulo e que não existia absolutamente nada. Só existo eu para você porque eu te amo. Momento em que ela fica com raiva. Bastante, óbvio. né? E é óbvio. Qual pessoa que depois de criar tanta expectativa, é verdade, tá bom, então tô indo embora. Claro que não. Ela ficou com raiva, ficou com ódio. E ali ela perguntou, mas por quê? Isso daqui está no interrogatório dele. Sim. Porque há algum tempo eu estou gostando de você. E é nesse momento que, segundo a versão dele da autodefesa, diz que ela começa a xingar, a proferir uma série de xingamentos, que jamais ficaria com ele, que era gordo. Que ele é feio, gordo, chato. E naquele momento de ímpeto, dominar, ele já estava sendo embalado por essa paixão desenfreada que trouxe uma disruptura emocional a mais. E naquele momento mesmo de frenesi, acaba então matando ela. Onde está a violenta emoção nisso? O domínio da violenta emoção está absolutamente logo após a injusta provocação da vítima na cabeça dele. Porque a provocação não tem que ser primária, não tem que ser dela. O que eu aprendi. Sim. Assim, ele provocou ela
com a mentira, levou para casa dela, disse que não era. Então ela só retruca a provocação dele. Ela não é a provocação primária dela, que ela chega, para com ele na rua e fala: "Ah, você é gordo, feio, chato, bobo", e ele mata ela. Ele, na verdade, criou uma situação para ela. A provocação primária dele. Estou errado? Mas veja só. Não sou advogado. É claro, só que eu Beto. fico, Não, claro, eu claro. fico entrevistando, eu vou aprendendo. E nós estamos aqui justamente para, que nem eu disse, não justificar. Sim. Mas para dentro de um contexto lógico explicar o que A aconteceu. passionalidade, gente apaixonada é muito perigosa. Oi? Gente apaixonada é muito perigosa. Eu Muito acho mais que a violenta emoção. Muito perigosa. Agora, o que acontece com a violenta emoção? Você vai me falar, tá, mas a provocação não foi dele? Depende. Se você entender que uma declaração, se você entender que ele ter ali Uma mentira. exposto a Uma mentira mentira. e falado que aquilo ali é uma provocação. Você me fez arrumar toda a minha vida, me fez me despedir, coloquei no Instagram mas que eu a tô indo gente embora. precisa- Olha o ridículo que eu tô passando Só para que você aí ficar falando que Com mesmo. certeza, com certeza. Eu Por que entendo, que ele não- eu por entendo que- perfeitamente a sua colocação. E ele deveria. Agora, veja só, se ele liga antes para ela e fala: olha, nós não vamos mais viajar porque é mentira. Antes de chegar com o carro. Acabou. Ele não Ela teria cometido xinga crime, ele, mas não ele sei. perderia a atenção que ele queria tanto dela e que ele estava obcecado. E a gente precisa, que nem eu falei mais uma vez, entrar na psique e no aparelho psicológico dele, na cabeça dele, não na minha, não na sua, não do Dr. Flávio. Para ele foi uma injusta provocação, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele fazia. Já que estamos falando tanto de música, E aí, a dominado. música para essa história é Mentiras da Adriana Calcanhoto, né? Eu já arranhei os seus discos, mentira- já a paguei, men- que é para ver se você volta, que é para ver se você vem. Ou seja, eu transformo sua vida no inferno. Eu minto para você, chama Mentiras, para ver se você vem, para ver se você volta. Que é essa, que as pessoas cantam músicas como essa, eu falo, vocês não estão entendendo o que ela está dizendo. É linda, mas é dúvidas perigosa. nenhuma. Agora, no caso, então, quando ela fala isso para ele, por mais que ela tenha xingado ele, e eu até aqui eu tenho que dar toda a razão para ela, pô, olha o que você fez comigo, cara. Além de tudo, você sabe, ela estava trabalhando, não sei, ela estava trabalhando, ela pediu demissão. Salvo o melhor juízo, no processo consta que sim. Tem uma funcionária Além de que trabalhava. tudo, sabe? Ela fala que pediu desligamento. E É muita claro, sacanagem. evidentemente que ela ficou irada. Então, Evidentemente. agora, ela é é um uma moça comportamento esperado pequena, até, né, Beto? Ele é eu não sei as alturas deles, mas vendo em fotos, em vídeo, ele parece ser um Muito homem maior, grande. muito maior. E ela parece ser uma mulher mignon. Muito maior. Ou seja, ela não representava perigo nenhum para ele. Agora, o que acontece? Como é a dinâmica da morte real? Ele usou mesmo faca-gato? Ele não chegou a falar exatamente como tudo aconteceu em detalhes. E aí um ponto importante. Os advogados da família, levando em consideração que nós temos uma sentença já praticamente pronta, por que eu digo que a sentença está pronta? Porque eles confessaram, porque eles são culpados. O que nós estamos tão somente dirimindo no curso do processo é algumas causas de diminuição de pena e de forma absolutamente técnica. Então, o que vai fazer os acusadores quando do banco confortável da acusação não tem muito o que fazer? Fica trabalhando em detalhes, detalhes periféricos que não refletem em nada no campo jurídico. Independente se fosse estrangulamento, se fosse enforcamento, se fosse esganadura, a qualificadora da asfixia, que aumenta a pena, já estaria configurada. Tá? Mas o que acontece na dinâmica do fato? E aí você fala para mim, poxa, mas ele era muito grande, ela era muito menor. Veja que a emoção, ela acaba arrebatando qualquer um, independente de altura, de peso e de cor. E de gênero. Assim, vira né? Davi Golias. Claro. Olhar seu me destruindo é maior do que... Agora, o que ele fala? E por isso que a gente fala também, Dr. Flávio me corrija se eu estiver errado, que não há premeditação. Ele não só busca... A premeditação é uma atenuante, é isso? Não é nem atenuante nem agravante. Essa discussão, como eu disse, é periférica. Por que periférica? Porque os acusadores, não tendo o que fazer num caso em que o réu é confesso, que já está preso, quer pagar pelo crime, ficam, mas é premeditação. É que a premeditação ela te dá um ar mais forte. Eu acho que na dosimetria mas ela entra, não agrava entra. a pena. Não Entende? agrava, mas na dosimetria o juiz não pode. Não vai agravar a pena quando a premeditação é até um grande erro, né? Muitas vezes a gente vai ser consultado por clientes que já estão presos, doutor, mas o meu tem a premeditação. Não, premeditação ela não agrava a pena. Sim. Ela não está disposta na lei como isso. Por isso que a gente fala que os acusadores acabam ali pegando nesse detalhe periférico para trazer um ar até, quiçá, de trabalho para a família. Agora, por que nós falamos que não tem a premeditação? Pega a menina na casa, se despedindo, inclusive com vídeo se deixando filmar. Vai num restaurante lotado de gente. Entra na própria casa onde tinha câmeras aos redores. Aí você vai falar, tá, mas ele sabia das câmeras? Sabia. Porque sabe quem apresentou as câmeras para a delegacia?
Foi nós. A partir do quê? Do que ele comentou. Doutor, tem câmera lá, lá, lá. Vai mostrar que eu cheguei com ela meio-dia, vai mostrar que o Johnny chegou às 2 horas da tarde. Ele aponta isso. E, por final, o que nos faz assim dizer que não tem premeditação é que ele pega e fala: eu matei ela com enforca-gato, matei ela com uma espécie de lacre. E isso só iria piorar a situação dele, porque uma pessoa que quer enganar a justiça traz uma questão que traz muito mais crueldade. Porque você colocar um lacre no pescoço de uma pessoa é muito e muito cruel. E muito difícil. E a premeditação... E veja, me faz uma reprodução simulada com ele. Quero ver ele pôr o foca. Gente, do óculos, negócio, puxar. Então, se eu quero matar, se eu estou planejando, Beto, se eu quero premeditar, se eu quero arquitetar o crime, se eu quero fazer uma engenharia, se eu quero pensar em tudo como vai ser o crime, eu vou matar com uma coisa que é muito mais difícil, que é um lacre? Ou será que esse é um crime de improviso? O laudo necroscópico deu... Chegou. O laudo de necropsia, diferente do que estavam acusando, e aí que a opinião pública e o clamor popular precisam ser refreados pelo último dique de contenção, que é o advogado, e aqui a gente está para controlar os anseios, falava, mas tinha violência sexual. Não teve. Pelo menos o laudo laudo não aponta isso, tá? Mas ela tinha muito sangramento, pode ser que ela tenha sofrido hematoma. Não tem nem... aquele sangramento no nariz? Aquele sangramento é da asfixia. Em alguns casos, a asfixia pode levar a uma hemorragia. Mas ela não tem aquela marca, pelo menos as fotos que eu vi, o suco de um foca-gato, cara. O que trouxe o laudo de necropsia? Que ela foi morta por constrição do pescoço. E ali, nas fotos, a gente vai perceber que existe um sulco raso. Mas dá pra... Porque, gente, eu dei zoom naquilo e eu não vi nada. Tem um sulco. Não, tem um sulco. Eu, a Rosângela, todo mundo. Tem um sulco. Aquelas do encontro do corpo. Aqueles... Eu não vi o laudo da necropsia, eu vi o encontro do corpo. Existe... Nas fotos do local, não. Não tem, né? Não aparece, aparece no ângulo. Até a segunda... Parece de forma rasa, doutor Flávio. Mas está muito... Mas no laudo da necropsia dá para ver melhor, é isso? O próprio perito faz um recorte ali, como se fosse um destaque, no pescoço onde tem o suco do pescoço. Isso, exatamente. Mas como então, que ele conseguiu pegar ela e ainda... Então, veja só. Primeira coisa, premeditação. Se eu quero... Apesar de ter uma coisa, desculpa, ele usava o lacre nos negócios de... Aí que a gente eu não tem sei que entender. pôr lacre. Um pedreiro que está acostumado a mexer com martelo, ele sabe mexer com martelo. O advogado que anda com o vadimeco debaixo do braço, ele vai saber onde é que está aquela linha que ele está procurando. Eu sei posicionar o microfone. Só posiciona o seu um pouquinho mais para cá, assim, isso. Vai menos, aí, pro outro lado. Que tá bom? Não, pro outro. Pro outro lado. Para cá? Aí, é menos, vai... direciona para sua boca. Aqui, aí, né? Obrigado, viu, Beto? Eu não tenho essa facilidade que você tem. Exatamente. E aí, falando dessa facilidade com o microfone, eu já faço uma analogia que ele tinha uma facilidade com esse lacre. Por quê? Porque ele primeiro era um fornecedor de gás e mexia muito com isso. Por quê? Porque ele mexia com esses enforca-gatos, inclusive colocando, nós vimos, né, na moto dele para arrumar. Então era algo habitual, fazia parte era algo dele. Ele era sabe algo da rotina rápido. Dele, da rotina dele. Eu não sei mexer. Doutor Flávio, não, mas ele sabia. Do meu óculos e ninguém, não, eu vou te matar, mas não se mexa. Sabe? Exato. Assim, porque e aí que eu falo, como que ele vai premeditar? As mãos dela não estavam amarradas. Não, ele não escolhe matar com faca, não escolhe matar com arma, ele escolhe o meio mais difícil. Que tipo de premeditação é esse? Mas mesmo assim, concorda comigo que o instrumento do crime seria muito mais fácil uma faca, uma arma. Não, eu concordo que não seria na casa dele. Já que ele está com o carro, ele podia ter ido. O local onde ele vai desovar o corpo dela, ele conhecia? Ele disse que conhecia, porque ele fazia Uber, né? Passava por vários lugares, então ele conhecia muito bem a cidade. Então, sabia que ali era um campo aberto, onde possivelmente, ali, talvez tenha lembrado na hora, poderia ocultar o corpo. E até o seguinte, né? Não há premeditação pelo seguinte, por que ele traria o filho para dentro de uma tragédia como se ele tivesse planejado? Daí ele mata ela. O que acontece? Depois que ele mata ela, ele manda mensagem para o filho para que o filho fosse almoçar. E o filho estava trabalhando. O filho não estava cometendo crime, o filho planejou. O filho não planejou absolutamente nada. É uma injustiça esse menino estar preso temporariamente hoje, nós já vamos falar sobre isso. Ele chega e as câmeras mostram, câmeras que a delegacia não pediu. A delegacia foi lá no dia intimar ele, não pediu. Quem apresentou foram os acusados, foi a defesa, porque quer a verdade, porque aponta o corpo, porque confessa, porque diz que foi da pior forma que a morte aconteceu, porque apresenta as câmeras de segurança. As câmeras demonstram que ele chega ao meio-dia com ela, entra na casa, e o filho chega tão somente às 2h15.
E das 2h15, mostra que o filho sai 2h29. Ele fica 14 minutos fora. Uma das advogadas, que passaram tantos advogados por esse caso, que é um caso que chama muita atenção. O advogado se diz da outra parte. Da outra parte. Da, já foi 1, 2, agora já é o terceiro. Tá? Então, a primeira advogada, ela fala assim, e tem uma entrevista dela, ela fala, não deu nem tempo, gente. Foi tudo muito rápido. 15 minutos ela já tinha perdido o contato do celular. Se foi assim como a própria acusação disse, ela morreu rápido. E se ela morreu rápido, ela morreu nesse tempo entre meio-dia e 2 horas da tarde, não tendo margem de possibilidade para que o Johnny tivesse participado do homicídio. O Johnny chega na casa... É verdade, só uma coisa, o celular dela para de funcionar muito Sim. rápido. Por quê? Isso não ficou muito Não bem tem. esclarecido, mas muito provavelmente por conta da morte. Não, tudo bem, Porque uma pessoa que fica no Não, celular... Beto, eu acredito que essa pergunta do celular, acredito que foi uma questão de bateria do celular. Não está claro, a gente não tem acesso. Porque eu digo o seguinte, se ela parou para almoçar, Isso, vai para casa ficou muito dele, e você tem a câmera de ela chegando na casa dele. Tem, ela chega meio-dia na residência. Então ela E sai que horas ali... eles almoçaram? Então, Eles ela almoçaram sai... 11 da manhã? Isso. Pelo que está nos autos... Ela sai aquele vídeo a que horas? Tá, ele chega lá por volta das 10h40 na casa das amigas da Raíssa. Por volta ali das 11h15, 11h10, sai até o restaurante. A casa das amigas era no Portão, ele almoça no Campo Comprido e a casa dele é no SIC, logo próximo. Então, foi dentro desse período de tempo que eles almoçam e chegam na residência meio-dia. Mas o celular dela desliga logo em seguida, Desliga não é? logo, aparentemente, Desde sim. que ela entra no carro, Não o está celular muito dela... claro nos autos, sim. Mas se ela vai pro almoço, vai para casa, ela não estava coagida. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não pegou o celular dela... Não, de nenhum forma momento. nenhuma. Tanto que ela chega segurando, né? Ela chega segurando uma caixa, todo mundo Na casa dele. Na casa dele, entra de forma espontânea. Então, realmente, não há tem uma como dizer que coação. ele pegou ela e matou, Não. porque senão ele teria que ter pegado ela direto para casa e matado. Exato. E mesmo assim, de onde ele pega ela até a casa dele, seria mais tempo. Há um tempo muito expressivo, né, Beto? Então, esse 2 celular horas. que desliga pode 2 ter sido horas bateria. Tem pra- celulares, às vezes, mais que E estão mais para velhos. você incluir o Johnny no homicídio, que é o que eles tentam fazer desde o começo. Isso é um absurdo, e esse é um erro... O Johnny chega aqui, horas? Meio-dia aí? Não, Não. o Johnny chega 2 horas depois. Chega não. 2h15 Tá, da não. tarde. 2h15 E da aí tarde. Ele chega tentam de a todo preço para mostrar trabalho. Isso é uma leviandade, isso não condiz com a melhor técnica da advocacia. Por mais que você esteja defendendo o interesse de alguém, colocar uma outra pessoa em um crime que ela não cometeu é um absurdo e foge às balizas do nosso código deontológico. Não há espaço para pensar que o Johnny tenha participado do homicídio. Porque ele chega meio-dia em casa... Com E a o Johnny- Raíssa, o Marcelo. Com a Marcelo. Raíssa e o Marcelo. Tem alguma imagem do Marcelo saindo meio-dia 19? Nada, não, Não, tem. nada. Você só vai A ver... imagem que tem é 2 horas da tarde ele sai na frente de casa. E parece que ele já está atônito, já está... Esperando o Johnny chegar. aparentemente, Isso, sim. desesperado. E o Johnny não está sabendo para que ele está indo para Não, lá. Vai o Johnny almoçar. chega lá Foi 12h15. chamado para almoçar. O Johnny chega lá e a versão do Johnny é que quando ele chega na casa, o pai dele fala, olha, fiz uma besteira, e ali ele vai contando, inclusive o Johnny fala, e o Johnny, diga-se de passagem, teve a coragem, teve a humildade de ir frente às câmeras, deu várias entrevistas, falou para todo mundo como aconteceu, porque ele não teme a verdade. Ele quer confessar Eu desde o ia início. entrevistar o Johnny, inclusive, mas ele foi preso agora no dia 18 Isso. de... Nós iríamos trazer o de Johnny maio. aqui, o Johnny falaria com você, como ele falou com todas as emissoras do Brasil. Por quê? Porque o Johnny não deve. Então, se ele sair, esse daí está convidado para ele dar entrevista, pode ser por Ele Zoom está à mesmo. disposição de tudo e todos. Por quê? Porque o Johnny não deve. Uma pessoa que não deve, coloca a cara a tapa. Ele deve sim. Ele deve a ocultação de cadáver e a fraude processual que ele está Como é respondendo. que ele entra nessa história? Porque, assim, é claro que ali você tem uma relação de amor entre pai e filho, ainda mais que você percebe o quanto, pelo próprio depoimento do Johnny, dá para perceber que ele tem uma dívida de gratidão, de Muito. vida com o A Marcelo. própria mulher dele fala isso. Porque se você me chamar num lugar, eu chegar, tiver um corpo, eu saio correndo. Eu sou o primeiro lugar para a polícia. No caso dele, como ele vê o corpo de uma moça que ele conhece, inclusive. É triste, é um episódio triste. A gente está aqui, inclusive a gente aproveita a oportunidade. Eu iria fazer isso no começo, acabou passando batido por conta do nosso diálogo franco aqui que foi se abrindo. Mas a gente gosta sempre de prestar nossas condolências à família, nossa solidariedade. Não é porque nós estamos zelando pelos direitos do acusado, porque por mais execrável que o crime possa parecer, diria Rui Barbosa, ninguém decai do abrigo da lei.
Tá? Isso é um Estado Democrático de Direito, você muito bem disse. Devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, a possibilidade do acusado trazer a sua narrativa e explicar o que ele fez. Tá? Nós não somos indiferentes à dor da família. Tá? Agora, o Johnny, ele sofre ali, e claro, você disse, bom, eu sairia correndo. Cada pessoa reage de um modo. Concordo. E o Johnny sofreu um apelo paterno. Ele tem uma dívida de gratidão tão grande com esse homem que a própria mulher dele fala, olha, ele fazia tudo que o pai mandava. E naquele momento mesmo de desespero, de turbilhão, de disruptura emocional, de trauma para os dois, temos que lembrar, não são pessoas que cometeram crime nenhum. Não há manual, não há nenhum protocolo, não há nada que possa explicar como uma pessoa deve reagir depois de um crime. O Johnny atende o apelo paterno para ele, jamais ligaria para a polícia naquele momento. Ele pensou em proteger o pai dele. E o que ele fez? Ele fala que dirigiu o veículo. Ele vê o corpo. Vê o corpo. Aquele saco plástico azul na cabeça dela, que chegou-se até a possibilidade de ele ter, na verdade, asfixiado ela por aquele Por saco. sufocação, né? Por sufocação, foi pelo laudo da necropsia, foi descartado. Foi afastado Ele porque tem que foi ter por sido constrição do asfixia pescoço. mesmo. Tem que ser a A constrição do necropsia pescoço. diz por constrição do pescoço. Se Não fosse é por- pela sacola, não teria constrição do pescoço. A sufocação Seria mataria sufocação. ela. Aham. Então aquela sacola ele põe por quê? Para não ver o rosto dela, porque é muito amarrado, né? Tem muitos nós naquele E também saco. por conta do sangue, né? Medo de continuar extravasando o sangue. Tá. O Johnny vê o corpo dela já enrolado nessa lona que vocês já explicaram por que ele tem. Porque a premeditação poderia ser até nos objetos encontrados. A lona, isso, Isso. aquilo. Ele tem essa O lona. enforca-gato, por a todos lona. os motivos que a gente já falou no começo. Enforca-gato também. Então, não é nada que ele levou para matar e para ocultar. Na verdade, Enforca-gato ele se utilizou do que tinha. Do que tinha, já fazia para parte. fazer e da forma de ele Exatamente. fazer. Tá. Esse lacre já existia ali. E falaram, mas quando a polícia foi lá, não foi encontrado enforca-gato. Veja, se ele sumiu com o corpo, não ia sumir com os instrumentos do crime? Não parece óbvio isso? Claro que não ia ter lá. Ele sumiu até com o celular dela. Isso ele confessa. Ele jogou no Rio? Onde Jogou ele no Rio. No Rio, é. Ele confessou isso. E ela... Aí eles pegam, levam para esse local. E o que acontece depois? O Johnny dirige o carro. Na verdade, quem dirige é o Marcelo. O Johnny volta com o carro e ele nunca negou isso. Foi lavado o carro? Não foi lavado. Foi entregue para o Jonathan. O Jonathan, inclusive, apresenta o carro para a perícia da forma que foi entregue. Ele diz que não nota nenhuma diferença. Acho que ela ficou bem embalada. Quem embalou, quem fez Não, todo... isso daí a Rosângela Monteiro falou, nossa, O está corpo se manteve- preservadíssimo. Ficou preservado o corpo. Né? E ela ficou vários dias, claro, né? é um absurdo que aconteceu e é triste falar disso, mas o corpo ficou conservado, o que para a necropsia ajudou nas investigações. Claro, lógico, com certeza. Né? Agora, ele volta dirigindo com o carro, as imagens mostram, ele sempre falou que dirigiu, e quando o Marcelo chega lá, o Marcelo que indica onde é que é o local, o Marcelo que cava, é uma cova muito rasa, muito rápido de cavar, tá? Fez isso, entra no carro e volta. E aí ele fica nessa semana, as pessoas tentando achar a Raíssa. Isso. Ele falando, não posso atender agora, deixar ela em São Paulo. Isso, inclusive, foi o que motivou a prisão dele. O que está dizendo na prisão temporária? Que não é uma prisão preventiva. Nós temos duas modalidades de prisão. Prisão preventiva não tem tempo determinado. Prisão temporária é para guardar as investigações e ela tem um prazo de algum tempo. 30 dias, Nesse né? caso, 30 dias, tá? O que está na fundamentação da decisão? Está o seguinte, que o Johnny vinha atrapalhando as investigações. No que consiste esse atrapalhamento? No que consiste ele ter turbado as investigações? Em ele, quando a família ligou, ele ter despistado a família, falou que não sabia onde é que estava a Raíssa, em ele ter procurado câmeras de segurança. Isso, segundo a delegacia, fez com que com que ele atrapalhasse as investigações. Ora, essa prisão ela tem que ser afastada de imediato, primeiro porque a prova cabal de que ele não participou do homicídio está ali. Tá? Segundo ponto, ele não atrapalhou as investigações depois, nós precisamos dividir em dois tempos isso. Num primeiro momento, parece óbvio que ele atrapalharia as investigações. Se ele ocultou o corpo, já está atrapalhando as investigações. Porque se ele quisesse confessar, ele botaria o corpo na calçada e chamaria a polícia. Não fez isso. Atrapalhou as investigações, ocultando o corpo. A consequência lógica disso, me parece que e não precisa ser um grande adivinho ou profeta, é de que, se a família liga, ele não vai falar, olha, eu ocultei e o meu pai matou.
Pois ele já estava ocultando o corpo, já estava protegendo o pai, já estava se autoprotegendo. Ele tomou uma decisão, vou proteger o meu pai e vou ajudar ele a ocultar o cadáver. Tanto que se a família ligasse, era natural. Seria estranho ele falar, não, eu matei, meu pai matou e a gente ocultou aqui. Claro que ele ia despistar. E, para além disso, ele buscou câmeras. Essas câmeras jamais chegaram na mão dele e ele jamais destruiu qualquer imagem. Esse é um primeiro momento. A partir do momento que ele nos procura, já com uma cobrança pessoal que fez com que ele se arrependesse de tudo aquilo que aconteceu, ele chega até nós levamos ele até a delegacia e, ao contrário do primeiro posicionamento dele, a mudança é brusca para o outro lado. Ele começa a colaborar com as investigações. Quem foi que encontrou o cadáver? Foi a polícia? Não. Foi por meio de apontamento do Johnny e do Marcelo. Quem que conseguiu as câmeras de segurança? Foi o Marcelo e o Johnny. Não foi a polícia, que lá esteve e sequer olhou ver se tinha câmeras. Quem apresenta o celular e fala, tá aqui meu celular, tá aqui a senha, pode mexer de cima a baixo, da esquerda para a direita, do norte a sul, que não vai encontrar nada. Foi ele, sem que houvesse uma ação de busca e apreensão. O Johnny franqueia a entrada da polícia. Quer entrar na minha casa? Não precisa de ação de busca e apreensão. Embora ele tenha esse direito de privacidade, eu estou autorizando. Podem entrar na minha casa e aprender tudo. O Johnny só colaborou com as investigações, inclusive pedindo por meio da defesa que fosse oficiado o Uber, e o Uber apresentasse o relatório de onde ele esteve. Então, tudo que tem nas investigações hoje foi o Johnny e o Marcelo que apresentaram. Ele fez o trabalho da investigação, ele fez o trabalho da polícia. E a polícia quer dizer que ele atrapalhou as investigações e está preso? De forma nenhuma. O Johnny só colaborou. Se num primeiro momento ele atrapalhou, era esperado, era consequente, era natural, porque ele já tinha ocultado o cadáver e ali já estavam os primórdios desse atrapalhamento das investigações. Mas que tem que se levar em consideração é que depois todas as provas, todas, foi ele que apresentou. A denúncia já saiu. Denúncia sai ontem no período da tarde, enquanto nós estávamos nos deslocando aqui para São Paulo. Para São Paulo, para esse programa de grande audiência. Muito obrigado. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui enfrentando o contraditório, trazendo um outro lado dessa história. E é digno de nota dizer, né, doutor Flávio? Claro. A gente acha muito importante esse seu lado, Beto, de se manter imparcial, na neutralidade. Eu digo que o juiz ele não pode só ser vinculado ao poder judiciário, ele tem que ser todo dia. Quando dois filhos se apresentam em casa e um fala, olha mãe, o meu irmão que comeu Danone que a senhora tinha proibido. Você não pode sair batendo no outro sem ter certeza, você precisa ouvir ele. Vai que eu comi, eu quero que ele apoie. Exatamente. Então o papel de imparcialidade, de neutralidade, de emprestar o ouvido para o outro, que é o que você muito bem faz nesse programa, precisa ser louvado. E nós agradecemos a oportunidade, enquanto defesa, vir aqui trazer a nossa versão da história, que é a versão que nós acreditamos ser a fidedigna e a verdadeira e que deve prevalecer. A gente já conversou, inclusive, com o advogado, o assistente de acusação da família da Raíssa, na verdade, o assistente de acusação da Raíssa, e também fica o convite para a família da Raíssa, se quiser falar, ou para o Marcelo, ou para o Johnny, quando eles puderem, se eles puderem, ou qualquer Você perguntou pessoa, da denúncia. Delegado, e a denúncia fala o quê? A denúncia fala que o Marcelo está respondendo hoje pelo feminicídio. O feminicídio entrou na denúncia. O feminicídio entrou na denúncia, coisa que nós vamos buscar afastar, porque entendemos que não é feminicídio, como eu já lhe expliquei. Entrou a qualificadora da asfixia, o que era natural e esperado, porque ele confessa desde o início que era isso, e a impossibilidade de defesa da vítima. Tá? São essas as qualificadoras que hoje demarcam a atuação do Marcelo, que está denunciado. O Johnny, por sua vez, segundo a denúncia, participou tanto da fraude processual, né, quanto da ocultação de cadáver. Ele não entrou no homicídio. Não entrou no feminicídio. Então, por que ele foi preso? Porque as investigações, segundo as investigações, continuam por conta da possível ou potencial participação dele no feminicídio. Com relação a esse ponto, continuam as investigações. Por quê? Vamos combinar. Todo mundo aceita uma ocultação de cadáver, né? Eu tenho visto que está muito na moda. Assim, ocultação de cadáver, estou dentro. Homicídio ninguém quer. E quando entra homicídio, hoje está muito em surto. E também violenta emoção estão se utilizando e legítima defesa. Antes ninguém queria surto porque ia para o manicômio judiciário. Agora eu acho interessante porque tudo vai se reorganizando. Mas ocultação de cadáver e fraude processual, as penas são muito pequenas. As penas são baixas. Até, assim, nem vai para a cadeia. Se for na pena máxima, ele não responde regime fechado. Tu é louco? E veja, não, tá certo. E veja só, nós estamos falando de uma ocultação de cadáver dentro de um contexto, né?
Estamos falando de um apelo de um pai. Eu não estou falando de uma pessoa que aceitou ajudar a ocultar o cadáver de um estranho, você não de um parou na rua, vizinho. ganha dinheiro, não ganha Então, dinheiro. assim, eu falo que a gente tem que se colocar na posição dele. Se o seu pai chega hoje e fala, filho, aconteceu uma desgraça, é óbvio que você vai entrar em choque. É evidente que vai acontecer um trauma. E, inclusive, o Johnny falou para a imprensa, ele falou, eu fiquei muito dividido e tomei uma decisão pelos instintos, a preservação do meu pai, naquele primeiro momento. O que não aconteceu depois, porque segunda semana foi se passando, ele foi convencendo ao pai a se entregar, até que se entrega. É porque uma prisão temporária para ocultação de cadáver é tão raro. Nunca, Não pode, na verdade, Beto. Não pode? Existe um rol taxativo de crimes que são previstos na lei que determina a prisão temporária, que entre eles está o homicídio, mas não consta a questão da ocultação do cadáver nem da fraude processual. É só para crimes graves Não essa é? prisão. Tanto que para alguns crimes ela é 5 dias prorrogáveis por mais 5 e em casos de crimes hediondos é 30 prorrogáveis por mais 30. Então, no ver da defesa, essa é uma prisão totalmente ilegal, que tem- merece Arbitrária. ser arbitrária. Mas ele foi por conta de ele ainda poder vir a ser denunciado por homicídio? Mas as são investigações... ilações, já há denúncia, inclusive. E assim, a prisão temporária ela se justifica dentro do inquérito policial. Quem pede a prisão dele? A polícia. O promotor ou a polícia? A polícia, o promotor concorda, mas quem pede é a polícia. Mas já depois de denunciado? Já depois... Ele pode É isso ter que o uma- doutor Flávio ele estava pode ter um conversando adendo comigo. de denúncia? Não, e o doutor pode, e o doutor Flávio, inclusive, entrou assim e falou assim, poxa, se o promotor quisesse, ele poderia esperar mais um pouco para Exato, oferecer a ele denúncia. poderia Vamos não denunciar. esperar para ver, para ele fazer uma denúncia só. Aos nossos olhos, a opinião do Ministério Público já está formada. Então, essa prisão é absolutamente ilegal e deve cair por terra. Nós ontem já peticionamos, mesmo em viagem, para que o juiz possa decidir. Aguardamos que o Poder Judiciário... Claro, sempre confiamos no Poder Judiciário, respeitamos a decisão, mas esperamos que, nesse caso, o clamor social não adentre portas adentro desse Poder Judiciário e que haja uma decisão sóbria. Esse menino precisa responder, quer pagar essa dívida, mas com a sua liberdade restituída, dentro dos cânones da lei, dentro dos limites da legalidade, Beto. Doutores, mais algum ponto que a gente não tenha conversado? Fica o convite para a gente se rever na audiência de instrução, no julgamento. Isso tem de o quê? Mais um ano e meio? Porque como ele é réu, confesso, tudo melhor, tudo mais rápido, né? Exatamente. Então, fica aqui o convite para a gente se falar, saindo mais alguma novidade. Por favor, avisem, e a gente grava novamente. E se o Johnny for solto, está aqui o espaço aberto para ele vir contar a sua história também. Beto, só agradecer a oportunidade, como o Dr. Caio já agradeceu. É muito importante que a defesa tenha esse ouvido, né? Essa oportunidade de trazer o que é a nossa versão e principalmente encampada em relação às provas que estão nos autos. Não, a gente sempre ouve todo mundo exatamente por isso. Para poder... Também, de minha parte, é agradecer, Beto, mais uma vez, o contraditório que é dado à defesa, não só dentro dos tribunais, mas aqui no seu programa, isso é importante. E eu lembro de uma célebre frase, que é muito utilizada nos júris, do rei Salomão, que ele dizia que toda vez que vinha uma acusação de uma pessoa contra outra, ele tampava um ouvido. Aí perguntaram um dia para ele, mas por que você tampa um ouvido, rei Salomão? Que era o homem mais sábio que pisou nessa terra. É porque eu guardo um ouvido para a defesa. Então, Hoje foi uma conversa com muitas citações de músicas, livros e tudo mais. O que enriquece o diálogo. Não é? Obrigado, viu, Beto? E você assistindo, muito obrigado por ter ficado até agora. E lembrando sempre que todo mundo tem direito a uma opinião, que não te dá direito a cometer um crime e muito menos a ser desrespeitoso. Concorda, está tudo certo, mas não se deve, a gente nunca deve passar da educação. Com educação a gente consegue ir longe, sem educação a gente não consegue nada. Então, se você ficou até aqui, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, mas sempre como eu falei, vou repetir de novo a palavra que pode ter repetição, que é com educação. Muito obrigado, doutores. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.